Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Tivemos incríveis entrevistas em todos os dias do mês de julho. E no mês de agosto não será diferente, a começar nesta segunda-feira, isso mesmo, hoje. Afinal de contas, tenho a honra de poder entrevistar e conversar com uma verdadeira eternizadora de histórias. Falo dela, a escritora Gabriela Gilmore, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Gabriela, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, saudações pessoal, porque eu também não sei que hora vocês estão assistindo. Exato. Então, saudações para todos. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, Gabriela. E para começar nosso bate-papo, Gabi, em relação, claro que vamos falar depois acerca de todo o seu amor pela escrita e pelos livros e também, obviamente, pela leitura. Mas como é que era a Gabriela nos tempos de colégio estadual? Olha, eu era muito comunicativa, mas com poucas pessoas. Eu sempre fui muito estratégica assim, na questão de amizade, porque sempre me senti muito diferente da maioria, então eu sempre unia mais com os diferentes também, digamos assim. Gostava muito de escrever, tanto que eu tenho uma série de cadernos, brochurões escritos com histórias mesmo, que inclusive recentemente eu resgatei de um baú antigo e vi várias assinaturas de colegas do colégio que leram as histórias na época. Sim. E eu vi que realmente era algo que fazia parte da minha história, né? Da minha criação, por exemplo. E então eu era muito voltado para essa questão da arte, sabe? Música, gostava de esporte um pouquinho, mas mais voltada para a arte mesmo, sabe? Mas sempre num cantinho ali, meio tímida, e perturbava às vezes os colegas à frente, por causa da hiperatividade, mas essa era a Gabi daquela época. E a Gabi daquela época, qual é a grande lembrança que você tem do colégio estadual? Olha, o ensino médio para mim foi muito especial, porque eu fiz amizades ali tão importantes que eu tenho contato com eles até hoje, inclusive. A gente andava em bando, né? Então era um grupo ali de 10 a 15 meninos e meninas. Então, sempre finais de semana a gente tinha festinha, a gente se reunia e interagia uns com os outros ali. Então, foi bem malhação, aquele da Globo. Sim. A gente viveu aquilo, sabe? Exato. Era uma época de muitas pessoas juntas. Hoje em dia, eu acho que as pessoas é mais individual, né? Um ou outro ali, coleguinha, mas na minha época ali era mais em bando que a gente andava. Era muito bom. Gabi, até é algo que eu sempre ouvi, principalmente nos meus tempos de colégio Imaculada e principalmente no colégio Cláudio Salgado, existe uma certa briga ou intriga de gerações. Isso no Brasil, esse tipo de discussão começou a ficar ficou mais latente nos últimos tempos. E eu queria saber de você, porque eu sempre escuto que os anos 90 formou caráter. Quem viveu os anos 90 na época de escola, seja faculdade, e para várias outras searas do Brasil como um todo, na música, no futebol, na política, enfim, existe um certo romantismo quando se trata dos anos 90. Para você, o que representou os anos 90? Porque foi justamente no período em que você esteve inserida na escola, e imagino que deve ter sido um período muito especial para você, por vários motivos especiais, negativos, e acontece, faz parte da vida. O que significa a década dos anos 90 para você? Ixi, foi a melhor época da minha vida. Isso até, não só a escola, mas questão também de viver assim, com os meus primos e poder interagir com eles. E eu tenho 4 irmãs, e então a gente sempre estava rodeado de pessoas, né? Agora, quando se fala de escola, eu sinto que assim, o bullying sempre existiu, sabe? Só que ele tinha uma outra roupagem, né? Eu fui bullyingada, eu sempre fui muito forte, assim, né? Mulher grande, então eu tinha altos apelidos, só que aquilo não deixava a gente desanimada. Eu entrava na brincadeira, sabe? Não era um negócio que a gente demonizava. Inclusive, recentemente, eu conversei com uma colega minha e ela comentava dos bullying também que faziam com ela, que quase machucaram o rosto dela com uma estilete na época e tal. Então, isso sempre foi muito presente, eu acho que toda a época, né? Hoje,
as pessoas têm um pouco mais de medo, parece, de encarar essas coisas, né? Aí você bota as crianças ali num potinho de vidro e aí elas não vão conseguir depois se defender ou, né, criar uma fortaleza ali. Aí eu não sei te falar se é bom ou se é ruim, mas são épocas, né? E as pessoas daquela época eram mais envolvidas com os seres humanos, porque hoje a tecnologia está aí tirando a atenção da gente. Né? Hoje todo mundo tem um celular para brincar, a criança já tem esse acesso, então ela acaba não preferindo ficar com outras crianças também, né? Essa brincadeira de rua está sumindo, né? Então as coisas estão mudando, eu acho que faz parte da história, Sim. né? Da evolução da gente. A tendência é ficar ainda mais isolado, ainda mais hoje com as comunicações aí. Eu trabalho remoto, por exemplo, não saio de casa, fico o dia todo dentro de casa. Então, no futuro, pode ser que nem vai precisar de ter reuniões de TI lá presencial. Porque tem empresas que ainda requer, né? O profissional ir ao local e tal. Mas daqui a pouco não vai precisar. E aí vai ficar cada vez mais a gente preso, clausurado, com a tela ali. E como é que vai ser no futuro essas crianças? Eu ainda não sei te falar, não. Sabe? Mas vai ser a gente preso em 4 paredes mesmo. Com certeza. E a Gabi dos tempos de colégio estadual já era apaixonada pela leitura? Não, eu escrevia. Eu sempre escrevi, desde os 10 anos. Só que eu não lia. E eu peguei esse amor com a leitura quando eu fiz amizade com a menina do Rio de Janeiro, a Helena. Eu tinha 18 anos, ela tinha 14. E ela era uma adolescente muito inteligente para a idade dela. E ela já tinha lido, acho que, mais de 300 exemplares. Eu falei, como assim? Caramba. Eu tô com 18. Eu só lia histórias da escola para fazer prova. E não sentia prazer em nada. E aí eu comecei a ler com sugestões que ela me dava para poder comunicar com ela, né? E eu acabei pegando amor, minha filha, aí eu viciei. Aí você não para mais, não. Hoje eu tenho uma estante bem assim, repletas de tipos de histórias, não é só um estilo, eu leio de tudo. Apesar que nos dias atuais eu tenho lido bem pouco, se for falar, né, com sinceridade, e tenho escrevido mais, né? Então, eu sou bem versátil, mas um pouco seletiva, porque eu sou muito emocional. Eu gosto de escolher títulos que realmente me chamam a atenção, não porque está na moda, mas que vai me impactar de alguma forma, porque eu acho que aquele é um tempo que você está investindo, né? Para ler uma história aleatória, eu acho que não faz muito meu tipo. Ou se eu tenho algum apego emocional com o autor, por exemplo, a Fernanda Young e a Clarice Lispector, brasileiras, sou extremamente apaixonada, admiro até o perfil delas como pessoa, como artista e o tipo de escrita. Mas eu não leio outros artistas do Brasil, assim, se for olhar, sabe? Então, eu sou meio nojinho. Tá certa, seletiva. E, como você mesma disse, você não era apaixonada pela leitura, mas era apaixonada pela escrita, porque você sempre escreveu. Qual foi o fator fundamental que fez com que você pudesse se apaixonar pela leitura? Puxando ainda da memória um pouco mais novinha, né, ali dos 6 anos para frente, eu brincava muito sozinha, apesar de ter as minhas irmãs, mas eu gostava muito de brincar sozinha, de inventar coisa com a imaginação, de sentar sozinha e ficar... Eu tinha mania de serrar, eu fazia um movimento com o corpo assim, e ficava viajando na maionese, né? Então, criava coisinhas com pano, boneco, coisas manuais. A gente às vezes não tinha uma Barbie nem nada, então eu criava brincadeira. E aí, quando eu ganhei esse diário, aos 10 anos, de uma prima minha, aquilo me impulsionou a escrever. Eu, vou escrever o quê? Então, eu escrevia frasezinhas aleatórias, eu colava um papelzinho de batom, daqueles de chocolate, né? Quando eu ganhava, ou de uma bala nova que estava no mercado, aí eu colava e falava alguma coisa sobre aquilo. E foi na época dos papéis de carta. Não sei se seus parentes, os irmãos... Eu ouvi falar, né? Mas acho que não era na minha época. As minhas irmãs colecionavam. E, normalmente, alguns vinham com alguns dizeres. Aí eu pegava e replicava. Escrevia, copiava, né? Então, aquilo ali foi a porta de entrada. Depois disso, eu comecei a criar sozinha as coisas, né? Eu não comecei genial. Aos 10 anos, eu escrevia da cabeça. Não, eu copiava, replicava... E aquilo foi formando, né, um entendimento ali. Aí, por fim, eu comecei a escrever sozinha os livros baseados em filmes. Vamos supor, aquele Pânico, o filme Pânico, hoje acho que vai lançar o 7º, né? Mas na minha época, quando eu escrevi o Pânico 4, não existia ele. E aí eu fiz a continuação, porque quando eu assisti o 3, eu falei, não, precisa de mais. Aí eu inventei uma continuação. Depois teve aquele filme, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, aí tem o 1 e o 2. Aí eu falei, não, tem que ter o 3º. Aí eu escrevi o 3º. Tudo no papel.
Então, eu fazia essas brincadeiras, até que comecei a criar meus próprios personagens. Aí já não pegava gancho de outras pessoas, né? Sim. Comecei a criar a minha. Então, foi essa a basezinha, sabe? Foi uma escala. Aí, a ideia agora, no futuro, é escrever roteiros para televisão. Olha ela, que chique. Então, vamos escalar aí. Netflix, me chama. Se Deus quiser. E, Gabi, em relação ao start que se deu na sua vida para que o amor pela leitura e pela escrita se transformasse em algo profissional. Quando se deu? Olha, para ser honesta, começou o ano passado. Apesar de que eu já publiquei 2 livros anteriores, mas os 2 primeiros, eles não tinham pegada... Eu não produtizei, a palavra é essa, eu não produtizei esse material. Eu escrevi muito na paixão, vou escrever o que eu gosto, vou fazer o que eu acho. Não, esse aí não, eu fiz pesquisa. Sim. Fui estudar, eu fui entender o mercado. O que a galera está lendo? Né? O que vende hoje? O que está faltando de história que, às vezes, na área de vampiro ainda não contaram? Aí eu fui trazendo os elementos que eu ainda não me deparei. Talvez exista, mas eu ainda não me deparei. Exato. Então, eu trouxe para fazer um diferencial mesmo e produtizar. Então, tem muita coisa cultural de Bucareste, onde se passa a história. Tem muita coisa sensoriais que você vai querer, você vai sentir cheiro ali sem você estar sentindo, porque eu vou descrevendo as coisas. Então, tem uma pegada muito diferente porque eu produtizei. Então, se for olhar profissionalmente, foi a partir do ano passado mesmo. Né? E agora eu entendi que não tem como parar, não. Não tem como parar, não. Agora a brincadeira ficou séria. Sim. Entendeu? Então, a gente está com um projeto grande aí de ter ele traduzido para o inglês até março do ano que vem. Sim. E dando spoiler aqui, ele é uma trilogia, tá, gente? Vai ter mais 2. Olha aí, ó. Então, Bom assim... o pessoal vai me matar agora, se for ler o final. Mas vai ter mais. Então, porque a escala final é adaptação para TV. Sim. E em relação à Batalha de Dominique, antes da gente poder falar do livro em si, de aspectos fundamentais desta obra, para quem está acompanhando o nosso bate-papo e tem o sonho de poder escrever um livro, para contar qualquer história, seja uma história pessoal, seja uma biografia, enfim, quais são os pilares que você viveu e pode falar com propriedade que um futuro escritor precisa ter para conseguir chegar nesse resultado aqui? Olha, eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu contei com terceiros para fazer a questão de capa, diagramação, revisão. Então, isso aí é um pacote final, digamos assim. Mas o início de tudo você vai sentar e vai falar o que eu quero escrever, né? E por que eu quero escrever isso? Ter isso bem setado te ajuda a ter um norte grande. Sim. Né? Eu vou publicar por onde? Eu vou tentar uma editora grande ou eu vou independente? Eu fui de forma independente, apesar que eu estou linkada com a Wiclap e com a Amazon, eu fiz independente, eu não fui contratada, eu estou fazendo um trabalho co-participativo, né? Então, tudo isso você precisa entender o que vai te atender para você poder escolher esses caminhos. Eu escolhi a forma independente. Beleza, então você já sabe o que você quer escrever e o porquê você quer escrever. Agora é sentar e quebrar a história em partes. E ir fazendo, etapa por etapa. Porque a gente fica com um monte de informação na mente, né? Às vezes você fica, meu Deus, eu estou lotado, mas eu não sei o que fazer para organizar. Vamos quebrar em pedaços, pequenas partes e ir montando. Sabe? Eu quero fazer cronológico. Não, vai ser, vai no passado, volta pro presente, volta de novo. E tudo isso você precisa ter decidido, né? Então, se for uma narrativa, tem uma outra característica. A biografia, eu não sei te falar como é feita, porque eu nunca escrevi uma, Sim. também nunca nem li. Então, eu não tenho referência. Sim. Mas na área de criação, assim, de criativos, tem várias formas de você brincar com a escrita. Então, tudo depende do que você quer colocar na obra, né? E eu estou fazendo uma mentoria referente a isso também, de como destravar, né? Porque eu tive bloqueio criativo, tá? De 2 meses. Eu fiquei num desespero. Mas, enfim, vencemos. E aí eu quero compartilhar isso nas mentorias, sabe? De como foi o processo criativo e como eu destravei quando eu travei. Então, tudo tem jeito. O negócio é você sentar e respirar e se organizar. Sobre o processo de criação de um livro, qual que é o maior desafio que você sentiu na pele? Achar profissionais para fazer as terceirizações.
né, um bom diagramador, achar um bom capista, né, uma boa revisora, tudo que esteja dentro do seu orçamento, porque você tem profissional aí arroba, né, Sim. um monte aí. Então, é encontrar as pessoas certas mesmo. Eu tive alguns probleminhas no meio do caminho, normal, são pessoas, lidando com pessoas. Então, quando a gente às vezes não tem referência, busque alguém que já fez. Então, gente, precisar de ajuda, me chame na rede social. Eu posso estar indicando, né, as pessoas, porque eu acho que te encurta caminho, né? Mas tem muita gente aí disponível para fazer esses trabalhos. A vida é feita de sonhos. E todos nós temos sonhos na nossa vida. Seja no âmbito profissional e seja no âmbito pessoal, principalmente. E a Batalha de Dominique é um sonho que você realizou na sua vida. E eu queria saber o que é a Batalha de Dominique. A Batalha de Dominique, ela foi baseada num conto que eu escrevi em 2010, né? E aí ele acabou vindo para minha memória o ano passado. Falei assim, não, vamos fazer isso se tornar grande, porque merece. Por que merece? Eu, apesar de falar sobre, né, vampiros, que tá todo mundo, mas tem aí muita referência, Crepúsculo, Diário do Vampiro, não sei o que lá e tal. Mas, normalmente, os protagonistas são sempre masculinos, né? E eu quis trazer o feminino, dessa vez, no front ali do projeto. Então, a Dominique, ela acorda em 1910 e se descobre ali vampira, né? E aí ela vai ter que agora se adaptar nesse novo mundo. E, nesse meio tempo, ela se apaixona por um anjo vampiro chamado Gabriel. Eles vivem um grande romance, só que ele vai para a guerra e Caim, o bruxo, mata Gabriel. Nossa, essa mulher arruma um desespero e ela não consegue lidar com o luto de jeito nenhum. Aí ela pede um vampiro milenar para botar ela para dormir. Fala, não vou lidar com esse problema não, me bota para dormir. Aí ela vai e dorme, beleza. Só que em 2012 existe uma guerra apocalíptica para acontecer. Os maias, que a gente, né, ouviu muito falar dos maias em 2012, há muitos anos atrás, eles fizeram uma besta e ela ia sair desse portal em 2012 para dizimar a Terra. Porque a Terra precisava ser resetada, porque tinha muita poluição, as pessoas estavam violentas demais, e muito roubo, corrupção. Então, a besta ela tinha essa, vamos dizer, né, esse objetivo de dizimar e resetar tudo e começar do zero. E aí, Nosferatus, que é esse vampiro que botou ela para dormir, precisa acordar a Dominique, porque ela é a peça-chave para essa guerra. Aí ele acorda ela. Nossa, só que aí essa menina já acorda nervosa, assim, ela não queria acordar. Então, ela tá bem mal-humorada nesse ano. E aí, ela vai, beleza, se infiltra na faculdade, vive uma vida supostamente normal, faz as amizades dela, e ela se apaixona por uma colega de faculdade, sem saber que era a encarnação do Gabriel. Uau. Porque foi tudo montado, porque o Gabriel precisava voltar para eles lutarem juntos, né, na guerra e tal. Só que tem essa questão aí dela ter que transformar essa menina e vivenciar, né, essa questão do romance ou não. Só que ela tem essa escolha. Se ela transforma a Gabriele em vampira, ela morre e aí elas perdem a guerra. Né? Mas se ela fazer o ritual para o Gabriel, de fato, tomar posse do hospedeiro, aí, beleza, eles conseguem vencer a guerra. Então, tem essa polêmica no meio do caminho aí, sabe? Não vou te contar o spoiler do lógico, final. Eu vou ainda ler. Mas a história é sobre isso. Mas fala muito sobre essa questão, ali, né, de forma sutil, da questão da amizade, do laço da amizade, como aquilo fortalece a gente em qualquer período que a gente esteja. Fala essa questão, né, eu trago esse casal LGBT, né, para a história. Tem outros personagens também que são da comunidade, então a gente traz essa galera para representar ali, né? A gente tem uma cadeirante, tem uma asiática, então tá muito interessante o cast, né? E eu quis trazer isso mesmo. Porque eu não me deparei ainda com obras que tinham esses elementos, né? E aí eu trago Lilith, trago Caim, tem a Abel, tem a Dama do Lago, né? Então tem muitas surpresinhas ali que vocês vão gostar. Tem Gênesis, que eu inventei, que tá perfeito. Eu amo Gênesis. Tem Dora. Gente, vocês vão adorar. E a Batalha de Dominique vai para Bucareste? Vai para Bucareste, agora em outubro. Estaremos lá fazendo networking, porque a história se passa lá, né, no país Romênia, no leste europeu, maravilhoso. Gente, tem muita coisa cultural no livro, para quem gosta de viajar.
É um catálogo, tá? Sim. Tem muitas pessoas que estão lendo, estão falando, gente, eu quero ir para Bucareste conhecer. Por causa do livro. Por conta do livro. E é verdade, Bacana. porque eu trouxe mesmo Sim. esse carinho com a cidade, porque ela tem uma história na vida real mesmo, sabe? Passou pelo comunismo, uma cidade que foi muito sofrida. Você vê que tem marcas dela ali, desse período, né? Só que agora está renascendo de uma forma tão maravilhosa que, olha, eu até arrepio só de falar. Olha isso. E aí a gente está indo para lá para fazer esse networking, porque, como eu falei, a gente está escalando isso para daqui uns 5 anos ir para a TV, né? Porque a história, eu acho, na boa, merece ir para a TV, porque está muito legal. Tanto é que o formato de escrita aí está bem assim, quebrado em capítulos, como se fosse episódio, sabe? Já imaginando. Já imaginando. Para até facilitar o roteirista aí no futuro. Exato. Não sei se vai ser eu, se vai ser alguém, mas já está tudo estratégico, né? E em relação ao livro e essa magnífica obra, qual que é o grande sonho que a Gabriela quer realizar com a Batalha de Dominique? Acho que me consolidar como escritora mesmo, né? E até mesmo como roteirista, quem sabe. Ah, mas você não tem bagagem ainda. Não tenho ainda, mas eu vou construir. Com certeza. Né? Que tudo é escalado mesmo. Sim. Então, é isso mesmo, é trabalhar com isso aí, né? Ter bons lucros com a criatividade e montar projetos para trazer as pessoas para a escrita, compartilhar como funciona, né? Que eu tenho alguns amigos, inclusive, que escrevem, alguns estão parados, estão sem inspiração, mas a gente trazer aí, fazer mentorias para fazer com que as pessoas voltem para o meio, porque, poxa, é cultura. Exato. Sabe? A gente, às vezes, passa tanto tempo hoje assistindo televisão, alguma coisa assim, vamos voltar para o papel um pouquinho, a mente agradece, né? Com certeza. Então, é basicamente isso. E, Gabriela, eu como jornalista, tá? E por ter um pai que foi professor, historiador, sociólogo, enfim, professor de empreendedorismo, sempre tive, dentro de casa, o hábito da leitura. Não só com ele, mas principalmente algo que era sempre muito falado. E principalmente voltado para a importância da leitura para as nossas vidas. E nós sabemos que o brasileiro, por si só, lê pouco. Existem vários estudos, várias pesquisas que mostram isso, ano após ano. E isso já há vários anos. E é um dado muito triste, porque eu, como jornalista, você, como escritora, sabe a importância da leitura, do que ela traz para a nossa vida, de bagagem cultural, de bagagem intelectual, gramatical, enfim. Na sua visão, por que o brasileiro, tendo em vista todas essas pesquisas, que eu imagino que você já deve ter visto, já deve ter lido notícias voltadas para esse segmento, para essa temática, melhor dizendo, por que o brasileiro lê tão pouco? Olha, na minha visão, a criança, né, ela repete o que os pais fazem. Se os pais não leem, uma criança, ao invés de esperar, a criança lê como? Sim. Né? Então, tudo começa mesmo de pequeno. Ler com a criança, estimular, né, mostrar o motivo da leitura, o que ela traz de bom e fazer esse um programa da família mesmo, né? Então, de pequeno, inserir a criança nesse contexto. Depois, se ela às vezes não se sentir confortável, mudar de rota, tudo bem, mas foi implantado ali na infância, né? No meu caso, foi até atípico, porque eu, né, igual eu te falei, eu não tive esse hábito de pequena, só fui ter depois que eu saí do ensino médio, por conta de uma adolescente que lia muito, eu achei aquilo fantástico, eu falei, não, eu quero ser igual. E aí, enfim, foi um hábito que eu criei. Mas a gente consegue, com um fazer. Exato. Né? Então, é inserir mesmo. E tem essa questão também, do Brasil, né? Tem um pouco dessa fraqueza na educação mesmo, sabe? Parece que é meio estrutural nosso. Né? Países da Europa, por exemplo, as pessoas já têm muita... A cultura está dentro da casa, é na música. Eles têm instrumentos ali à disposição, né? A literatura em si, porque vai muito do país, que eles entendem que o pilar da educação é muito poderoso. Né? Então, tem muita questão política por trás no Brasil também. Né? Então, é triste. Então, se o pai tem essa consciência, tem um filho pequeno em casa, é importante inserir de pequenininho. Inclusive a música também. Qualquer outro tipo de arte, pintura, né? É de pequeno, faz junto. A criança quer companhia. Sim. Então faz junto que aí não tem como dar errado. Gabriela, em relação à nossa vida, como eu disse anteriormente, ela é feita de sonhos. Mas até pegando um gancho no assunto central do nosso bate-papo, a nossa vida é como se fosse um livro.
de páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros. Imagino que na Batalha de Dominique eu vou ler daqui a pouco. Eu tenho certeza que vai ter ali páginas contando histórias maravilhosas, momentos felizes, mas em contrapartida, momentos não tão felizes assim. E é assim a nossa vida. A vida de todos nós existe ali existem fragmentos não tão bonitos assim, outros totalmente diferentes e magníficos. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a autoria e a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Você, além de escritora e autora dos seus livros, da Batalha de Dominique, por exemplo, você mesma é a autora do livro da sua vida. Então, todos os dias você escreve uma página do livro da sua vida. Hoje você está escrevendo uma página. Amanhã, da mesma forma. Quarta-feira, idem. Quinta-feira, acontecerá a mesma coisa. E sexta-feira também. E às vezes a página segunda, imagino que seja maravilhosa. Mas pode não ser. A de manhã, tomara que não, mas ela pode ser desastrosa na vida pessoal e profissional. Quando você não imaginava que poderia ser pior, a da quarta é pior do que a segunda e terça. Mas vem a quinta-feira e a vida é tão maravilhosa por isso. Vem a quinta-feira e faz parecer que a segunda, a terça e a quarta não existiram. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Nossa, que pergunta difícil. Normalmente, quando fala que pergunta é difícil, a pergunta é boa. Brincadeira. É difícil porque, assim, eu costumo dar ênfase mais nas coisas boas, sabe? Isso é de verdade, né? Eu tô fazendo graça aqui. Então, tempos ruins, eles passam e eu nem decoro aquilo para ficar puxando a memória. Então, agora, realmente, tempo difícil. Ai. Eu sou muito abençoada. Amém. Eu sou muito abençoada, então é difícil puxar. Transição de carreira, porque foi uma decisão muito séria na época, foi em 2019. Eu venho de 18 anos de área administrativa, né? Sim. E quando eu dei o grito na época pro meu patrão falando que eu ia sair porque eu recebi uma proposta para trabalhar remoto, o cara falou assim, você é doida, internet é golpe, trabalhar na internet é golpe. E então me deu um pouquinho de ansiedade na época, mas eu estava muito decidida, sabe? Ixi, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e o trem acontece. Então, se for, vamos botar aí que é mais recente, né? Seria isso. Mas eu não costumo dar foco, não, assim, em coisas que acontecem de ruim. Lógico que aconteceu outras coisas também, mas Sim. é porque eu não guardo, sabe? Não dou ênfase, não. Sim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando eu fiz a transição de carreira. Gustavo, eu falo com os meus colegas, gente, tem 4 anos que eu não passo estresse no trabalho. Olha. Como eu gosto do que eu faço. Sim. Sabe, assim, da equipe. Apesar de que eu já trabalhei em várias empresas de forma remota e tudo mais, mas é a mesma dinâmica, porque são processos, né? Metodologias ágeis que a gente trabalha assim, então tudo funciona, sabe? Você tem ali a hierarquia, só que a hierarquia ela confia no especialista. Então, você tem poder de voz, você faz acontecer, você faz parte do projeto de verdade, não tem aquele, o cara no topo, aqui é mérito dele, não, é mérito do grupo. Sim. Então, você gostou demais de trabalhar dessa forma. Então, melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Gabriela, o que te faz chorar? Nossa, um monte de coisa. Escolhe seriado, que tem personagens que estão passando por alguma dificuldade. Não, mas coisa séria na vida que faz séria chorar. na vida? Eita. Ai, quando eu fico doente, igual recentemente, eu fiquei numa gripe mais de 10 dias. E eu já estava agoniada. A minha gata ficou sentida. Olha. Ela adoeceu junto. Eu pra sentir que ela estava sentida. Mas eu tive de levar ela no veterinário também, porque ela ficou muito ruim. Isso. E eu chorava. Por quê? Porque, eu estava com 30% de bateria, que era para trabalhar. Sim. E o resto era só, Senhor, manda a cura, porque eu não aguentava mais tossir. Então, a enfermidade me deixa muito fragilizada. Sim. Seria isso. O que te deixa feliz? Me reunir com as minhas irmãs, com os meus amigos próximos, tomar um café gostoso do meu grão-bão, sabe? Me deixa assim, com um sorriso no rosto, viu, menino? Conhecendo a sua história, eu vejo que você é muito apegada à sua família.
De onde vem todo esse amor? Da família da minha mãe. Nossa, por parte de mãe, as minhas tias, tudo maravilhosas, assim, meus primos, a minha mãe. Então, a gente vem dessa cultura mesmo do aconchego, da casa cheia de gente, primo correndo para lá, a confusão toda. Então, desse pessoal. Desse pessoal? Desse pessoal, cheio de amor. E em relação à figura materna na nossa vida, a mãe é a pessoa mais importante que todos nós temos, né? Acho que isso vai para todo mundo da Terra, da face da Terra. Qual que é a grande lembrança e qual que é o grande momento que você tem, que você guarda e guardará para sempre e levará para sempre consigo com a sua mãe? Bilu, você vai estar me vendo, que eu sei. Talvez você não vai lembrar disso, mas tem uns livrinhos de infância, né, que as crianças tinham na época. Sim. Chapeuzinho Vermelho. Eu adorava quando a senhora lia e ainda fazia aquela vozinha, né, do Lobo Mau. Porque eu vou te pegar. Ela imitava a voz assim. Nossa, aquilo... Aí acabava a história, que era muito curta. Eu faço de novo. Aí ela lia de novo. Sim. E eu tenho essa lembrança mesmo, assim, que é muito nítida, sabe? E... Nossa, tudo de bom. Tudo de bom. Essa é a melhor memória que eu tenho. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar algumas palavras e você... Eu vou te perguntar, melhor dizendo, algumas situações e você vai defini-las com uma palavra. Só uma? Uhum. Podemos ir? Pode. Colégio Estadual. Nostalgia. Governador Valadares. Quente. Leitura. Paixão. Livros. Amor. A Batalha de Dominique. Crush. Gabriela Gilmore. Maravilhosa. Olha ela. Um sonho. Com uma palavra? Por favor. Você domina todas as palavras possíveis. Netflix. Aí, pronto. Resumiu. Dá pra poder entender quem viu o nosso bate-papo. Agora, é o jogo do subestimado e do superestimado. Você, como uma grandiosíssima escritora, sabe o significado desses dois termos. Me fala uma comida superestimada. Você pode até gostar, tá? Mas ela não é isso tudo que você vê a galera falando dela. Nossa, Deus. Calma. Moqueca baiana? Nossa, aí não, amiga, não. Como é que você não... Eu prefiro você a gosta? capixaba. Tá. Entendi a diferença. Ela fez questão de ressaltar, porque é maravilhoso, é tudo de bom. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não, tá? Bebida superestimada. Superestimada. É. Whisky. Já bebeu e não é isso tudo. Remédio. Que negócio. Não. E o povo acha chique, né? Fica... Só fica segurando, né? Beber que é boa nada. Não. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Essa é a parte mais polêmica do podcast. Superestimado ou superestimada? Superestimada. Tem uma aqui que é campeã, que todo mundo fala. Ficou até com o dono dela, tadinho. Que acha superestimada. No caso, uma cantora. Bota a Anitta. É essa mesmo. Ela é uma campeã. excelente empreendedora, assim, ela Sim, fala um monte de idioma, maravilhosa. Mas, enfim. Cantando, melhor não, né? Ao contrário agora. Me fala uma comida subestimada. Nossa, que difícil, gente. Tropeiro. Não, maravilhoso, tropeiro. E você acha que é subestimado? Você vê que muita gente dá o valor que poderia dar pro feijão tropeiro. Né? Ainda mais num domingo, né? Com frango assado, que é meio que tradicional aqui pra todo mundo. Me fala uma bebida subestimada. Cerveja artesanal. Maravilhosa, gosto muito. Cantor, cantora ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada? Eu vou botar Billie Eilish. Olha ela,
Toda chique. Defina a sua vida com uma palavra. Aventura. Por quê? Altos e baixos, a gente tá aí, pau pra toda obra. Entendeu? Doideira demais. E eu tento fazer essa brincadeira mesmo pra você aguentar o tranco. Sim. Sabe? Tem que se divertir, não tem jeito. Mesmo nas adversidades, você tem que encontrar um motivo para poder sorrir. E foca no que deu bom, sabe? O negócio é esse. Foca no que deu bom. Tanto é que eu não consigo me recordar das coisas que foi difícil, que não sei o que eu patinei e tal, porque eu não guardo. Não Legal. faço questão, não. Legal esse tipo de pensamento. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, privilégio. Olha, quem dera, gente. E foi um privilégio para todos nós aqui te receber e eternizar a sua história, não só como mulher, mas principalmente como escritora, como profissional. Porque, como eu costumo dizer, a ideia aqui é eternizar a história de vida de todo mundo que senta nessa cadeira em que você se encontra neste exato momento. E fico muito lisonjeado de poder fazer a primeira entrevista deste mês de agosto. Mês mais do que especial, porque é o mês do meu aniversário, brincadeira, mas é por causa disso mesmo. E especial pra mim, tá, gente? Não é especial pro mundo, não. E fico muito feliz de ter você aqui e de saber que um dia eternizei a sua história. Quando você estiver no Netflix, você vai voltar aqui pra lembrar certeza. que você esteve aqui. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado de novo, Gustavo, pelo carinho, Tamo junto. pelo privilégio de estar aqui. E, pessoal, por estar nos assistindo. Né? Exato. Gostou? Compartilha. Ajuda aí uma valadarense ir pra gringa. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Gabriela. O Resenha Cast mais do que especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Lembrando que na quarta-feira teremos o episódio de número 1000, com uma pessoa mais do que especial para a história da nossa cidade. Quem será? Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto em uma próxima. Até mais.